Palavra e Viola. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Palavra e Viola. Está no ar os seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira aqui na tela da IPP-TV. Uma alegria poder contar com a sua participação. Deixa um comentário aqui, seja no chat ao vivo, seja no comentário aqui do YouTube. E também deixa o seu like já. Ajude-nos a chegar para mais pessoas compartilhando esse conteúdo também. Palavra e Viola tem sempre louvor com viola caipira. Tem mensagens que edificam a sua vida. Então, abre o seu coração porque Deus quer falar com você. Nesta manhã de sábado, estreia do Palavra e Viola aqui na IPP-TV. Vamos começar louvando a Deus? Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vejo sombra por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Glórias a Deus, a luz bendita do Senhor nos guia no caminho até a mansão, pelos montes ou pelos vales dessa vida. Há um brilho celeste do Senhor que sempre ilumina o nosso caminhar. Chegou a hora de a gente ouvir a voz de Deus com o nosso querido irmão Ricardo Albuquerque, o devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Deus e do nosso Salvador Jesus. Estamos aqui uma vez mais no nosso terceiro encontro semanal e hoje eu gostaria de seguirmos
a mesma sequência que abordamos ontem, sobre um período na história da Igreja medieval em que se restringia o acesso ao conhecimento das Escrituras. Por isso, hoje, eu gostaria de propor o seguinte tema: os livros proibidos. Para tanto, eu te convido para que façamos juntos a leitura da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler somente o versículo 13. Paulo fazia um pedido ao jovem Timóteo, dizendo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O pedido que acabamos de ler encontra-se nos momentos finais da vida do apóstolo Paulo, quando ele já se achava preso em Roma, na antessala do martírio, sob condições severas, aguardando a sua execução. Longe de ser uma observação simples, periférica, esse versículo revela de forma notável o perfil espiritual e intelectual de Paulo, mesmo às vésperas da sua morte. O apóstolo, consciente da brevidade do tempo que lhe restava, ele não solicita apenas a capa, ou seja, algo para aquecer o corpo. A capa que ele pediu, que o protegeria do frio, porque certamente ele sofria de frio naquela masmorra, mas ele também faz pedidos de algo que nutriria a sua mente e sustentaria o seu ministério até o final. Ele pede livros e pergaminhos. A distinção ela é feita pelo próprio texto. Os livros, principalmente os pergaminhos. Isso indica que Paulo não se limitava ao estudo exclusivo dos pergaminhos da lei ou das escrituras do Antigo Testamento, embora estes ocupassem sim um lugar central na formação e pregação de Paulo. Os livros que ele faz menção provavelmente eram rolos de papiro, apontavam para outros escritos que ele considerava úteis e necessários. Registros de ensino, anotações pessoais, compilações teológicas, textos históricos ou textos e obras de outros autores que lhe permitiam aprofundar a compreensão da sua fé e dialogar com o mundo ao seu redor. Os pergaminhos, mais duráveis e valiosos, possivelmente continham porções das Escrituras ou documentos de especial importância para ele, razão pela qual ele confere esse destaque particular nesta carta. Esse versículo fala conosco e nos faz entender que a ideia de uma espiritualidade que despreza o estudo ou restringe o saber apenas a um corpo fechado de textos acende sobre nós uma luz de alerta. Mesmo inspirado pelo Espírito Santo e consciente da sua missão, o apóstolo Paulo permanecia um homem que lia, estudava, refletia, escrevia e aprendia. À beira da morte, ele ainda desejava estudar. Isso demonstra que, para aquele apóstolo do Senhor, o uso diligente da mente e o contato com diversos livros e com a Escritura não competiam com a fé, mas acrescentava a fé.
Então, em 2 Timóteo 4,13, nós vemos um apóstolo que une piedade com erudição, devoção a Deus com disciplina intelectual. E ele ensinava que a fidelidade cristã, ela não se expressa de maneira alguma na rejeição do conhecimento, mas no seu ordenamento à luz da palavra de Deus. Sabe, irmãos, dias desses eu li a seguinte recomendação emitida por um certo grupo religioso, falando justamente sobre o estudo bíblico. Mais ou menos assim, abre aspas, o estudo deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada. Vocês não devem buscar autores, publicações, trabalhos ou pensadores externos às Escrituras. Fecha aspas. Isso me levou a pensar no tema de hoje, os livros proibidos. Mas falando da igreja, lá em tempos atrás, lá na Idade Média, como falamos ontem, houve um documento chamado Index Prohibitorium. Foi uma lista oficial emitida pela Igreja Romana que reunia livros que, segundo a Igreja, eram considerados heréticos ou moralmente perigosos, ou seja, a Igreja dizia que eles não poderiam ler aqueles livros. Esta proibição, ela foi instituída há muito tempo. Em 1559, salvo erro, pelo Papa Paulo IV, no contexto ali da Reforma Protestante, do Concílio de Trento, como um instrumento de censura e controle da Igreja. Visando o quê? Visando proteger os dogmas e a autoridade da Igreja que estavam sendo questionados contra ideias de quem tinha compreendido as Escrituras e que ameaçavam os dogmas da própria Igreja. Sabe quanto tempo vigorou esta lista proibitória? 4 séculos. 400 anos esta proibição vigorou. No século XVI, como nós falamos ontem, os cristãos do Ocidente enfrentavam esta ruptura. A Reforma Protestante questionava isso. A autoridade romana afirmava uma coisa, mas a Reforma Protestante defendia e levantava a bandeira da supremacia das Escrituras. Na sequência, surge a imprensa, que tornou possível a circulação massiva de livros, inclusive teológicos. Houve um movimento do humanismo renascentista que incentivava o povo a retornar e a ler e a conhecer as fontes bíblicas, ou seja, era um combate à ignorância. Nesse novo cenário, a Igreja já não conseguia controlar o ensino apenas por meio da liturgia nos encontros deles e do ensino oral para o povo. As ideias começaram a circular rapidamente, as ideias da Reforma Protestante, e a Igreja não conseguia combater o avanço destas ideias da compreensão genuína das Escrituras. Então a Igreja cria este index proibitório. Ele foi criado para proibir a leitura e a circulação de obras que contestassem a doutrina oficial da Igreja, como os escritos protestantes, os textos filosóficos, que eram considerados por eles perigosos.
e até obras científicas que contrariavam interpretações teológicas da própria igreja. Muitos começam a abandonar a tradição romana por conta desta abertura de mente em compreender as Escrituras. Então era uma lista oficial de obras restritas, cuja leitura era proibida aos fiéis da igreja, salvo se houvesse uma autorização expressa de alguma autoridade da igreja. Essa proibição, esta lei, era administrado por um departamento da Igreja Romana chamado Congregação da Inquisição, ou como muitos conhecem, Santo Ofício. A Congregação da Inquisição é o mesmo órgão, para vocês se lembrarem, que esteve ligado aos julgamentos de heresia e às condenações que resultaram nas mortes nas fogueiras na Idade Média, como a morte de Joana d'Arc, que morreu queimada nesta fogueira por ordem deste órgão da Igreja. Com o tempo, este órgão foi reformado e ele recebeu um outro nome chamado, e que tem até hoje, e é chamado Congregação para a Doutrina da Fé. Para que você se localize na história, este órgão teve um grande nome que cuidou dele, foi responsável por ele já no século XX, Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. É o mesmo órgão da Igreja. É fundamental observar o conteúdo dessa lista. Nela nós encontramos listados, inclusive traduções bíblicas da Igreja, da Bíblia, em línguas do povo. Ou seja, quando não era aprovado pela Igreja, ia para esta lista. Todas as obras de Martinho Lutero estavam nesta lista. Todas as obras de João Calvino estavam nesta lista. Por quê? Porque representavam uma teologia centrada na Escritura como autoridade suprema e, consequentemente, questionaria doutrinas distorcidas que eram praticadas pela Igreja. O que mais? Por exemplo, escritos de Erasmo de Roterdã, que inclusive era católico, mas os textos de Erasmo de Roterdã estimulavam o acesso direto ao texto bíblico. Edições da própria Bíblia eram proibidas, caso fossem impressas, vejam, sem notas interpretativas da Igreja ou sem autorização da Igreja Romana. O problema não era apenas o conteúdo, mas o acesso não controlado à palavra escrita. Do ponto de vista institucional, o Index não era uma censura arbitrária para eles, mas uma proteção pastoral, eu digo aqui entre aspas, porque presumia-se que a leitura individual poderia gerar interpretações equivocadas, que a unidade da fé da Igreja dependia, sim, do trabalho da Igreja e que a Escritura precisava ser lida sob fiscalização de uma certa instituição. Essa lógica nos revela uma compreensão hierárquica da Igreja, segundo a qual a própria instituição passava a se entender como o intérprete indispensável e normativo do texto bíblico. O problema que surge quando essa função interpretativa deixa de ser um serviço de orientação e passa a ser tratado como condição obrigatória de acesso às Escrituras. Então eles deslocavam a autoridade final da palavra para a mediação da Igreja. Aqui a gente chega
no núcleo da questão. Então, o index revelava uma tensão estrutural entre a autoridade da igreja, que queria a todo custo preservar os dogmas equivocados da igreja, e a liberdade e exame das escrituras só era possível com a autorização da própria igreja. A reforma institui então que a escritura é norma normans, isso é, a norma que julga todas as demais normas. O index, ao contrário, funcionava como o próprio instrumento pelo qual a autoridade institucional já antecipava o seu julgamento, decidindo previamente o que o fiel poderia ou não ler. Na prática, isso produziu efeitos profundos. A leitura bíblica ou o estudo sistemático da Bíblia passou a ser associado à suspeita de heresia, e a ignorância teológica começou a ser visto com bons olhos, benéfico, porque quando eles eram ignorantes, isso ia garantir a estabilidade da própria igreja. É assustador. Em 1966, 400 anos ou mais depois de vigência desta lista proibitória, num contexto, então este index foi oficialmente abolido. Reconheceu-se então que a maturidade da fé cristã não pode ser sustentada por censura sistemática, mas tem que haver formação, discernimento e responsabilidade. Do ponto de vista pedagógico ou teológico, o index permanece então como uma grande advertência histórica. Em que sentido? No sentido de que ele nos ensina que toda vez que a igreja tenta preservar um ensino, restringindo o acesso ao conhecimento profundo das Escrituras, isso acaba revelando uma crise de confiança na própria força da revelação que está contida no texto sagrado. Isso te parece antigo? Distante da nossa realidade? E se eu te disser que grupos religiosos, ainda hoje, emitem a mesma recomendação, com outras palavras, mais brandas, suaves, leves, dizendo: o estudo deve ser focado exclusivamente na Bíblia. Se parássemos aqui, ok, tudo certo, mas há uma vírgula, onde eles dizem: sem busca a autores, publicações, trabalhos ou pensadores externos às Escrituras. Fecho aspas. Não seria, eu te pergunto, com outra roupagem, uma espécie de index prohibitorum? Pense nisso. Deus te chamou para te dar uma fé pensante, uma fé racional, uma fé que pensa. Deus abençoe a tua vida. No Eco Musical de hoje, nós vamos entender como a reforma protestante moldou a nossa música ocidental. Olha que legal! Vamos viajar no tempo? Você sabia que a reforma protestante foi um precursor importantíssimo como influência na música ocidental e principalmente sacra? Naquela época, por volta de 1500, a liturgia era muito complexa, as músicas em latim, e a igreja não tinha participação. Martinho Lutero, através da reforma protestante, inseriu o canto congregacional, defendendo o sacerdócio de todos os crentes
e que toda a igreja deveria participar da liturgia do culto. Além disso, Lutero traduziu os hinos para a língua do povo, o alemão, fazendo com que a música deixasse de ser apenas um elemento do clero e passasse a ser uma ferramenta de ensino bíblico e edificação para todo o corpo da igreja. Ele acreditava que a música era um dom de Deus, capaz de gravar a palavra no coração. Por isso, utilizava melodias simples, memorizáveis e, muitas vezes, baseadas em canções populares da época. A partir disso, surgem os corais, os hinários e uma nova forma de fazer música sacra, na qual a teologia e a arte caminham juntas. Compositores como Johann Sebastian Bach, profundamente influenciado pela teologia luterana, entendiam a música como uma confissão de fé. Só lhe deu glória. Interessante, né? O Eco Musical traz sempre informações complementares para a nossa vida e muito profundas. Agora você fica por dentro dos lançamentos da editora Ezion, uma dica de leitura para você. Você já se perguntou qual é, de fato, o papel da mulher na história da redenção? No livro Nem Silenciadas, Nem Iguais, Viviane Enes traz uma perspectiva bíblica sobre a identidade feminina à luz das Escrituras. Ela apresenta de forma clara e sensível como Deus valoriza, capacita e chama mulheres para uma vida de propósito, serviço e influência. Não como cópias dos homens, mas como participantes essenciais no plano divino. O livro desmonta ideias equivocadas, ilumina verdades bíblicas e ajuda mulheres e homens a compreenderem o impacto da criação, queda e redenção na vida cotidiana. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Nem Silenciadas, Nem Iguais, Ezion, a sua editora missionária. Ainda sujo em nosso pecado, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue limpou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar. Vivemos pela graça, maravilhosa graça, que liberta e salva o improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Maravilhosa graça, só em Cristo temos graça. Muda a nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar a maravilhosa graça. Vivemos pela graça, canção de minha autoria. Você que acompanha o Palavra e Viola já ouviu algumas vezes essa canção, né? Ela está disponível lá no Spotify, no YouTube também. Acesse todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Combinado? Agora a gente abre a palavra de Deus e ouve a voz dele. Prosa com Deus é o nome desse quadro que eu amo tanto.
Prosa com Deus de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 a 14. A palavra nos diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Bom, alguns fatos importantes desse texto. Em primeiro lugar, viver à risca a palavra de Deus nos traz perseguições. É porque, de fato, nós vivemos uma outra cultura, um outro jeito de viver a vida, que muitas vezes é ofensivo ou não é compatível com as coisas deste mundo, com o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de agir deste mundo. Segundo lugar, há aqui um fato: homens perversos, impostores, irão de mal a pior. Uma vez que enganam, serão enganados. É isso que a Bíblia nos diz. Ou seja, buscar a boa teologia, a verdade da palavra de Deus, faz bem ao nosso coração. Mas querer encontrar na Bíblia apenas aquilo que fala e que faz bem ao nosso coração, sabe assim, sem a correção que a palavra de Deus nos dá, como nós encontramos, por exemplo, em certos tipos de teologia espalhados por aí, isso não nos faz bem. A palavra de Deus é um instrumento de confronto do céu na nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo para o jovem Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, a fidelidade das Sagradas Escrituras, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que este mesmo pensamento norteie a nossa vida e os nossos estudos da palavra de Deus. Sejamos fiéis sempre à boa interpretação das Sagradas Escrituras. A Palavra e Viola continua trazendo notícias da Junta Missionária de Pinheiros. A presença missionária presbiteriana segue se consolidando em Arapiraca, no Agreste Alagoano. A cidade recebeu uma agenda de acompanhamento institucional voltada ao fortalecimento da congregação presbiteriana, inserida em um projeto que busca ampliar e estruturar o trabalho cristão na região. A Igreja Mãe, a Igreja de Arapiraca, já está providenciando os recursos para revitalizar o prédio, mudar o telhado e em campanha para a aquisição do terreno do lado para futura ampliação desse templo. Ore pelo projeto aqui em Arapiraca, por essa grande cidade e pelo estado de Alagoas. Precisamos juntos orar, divulgar e investir na expansão presbiteriana missionária no Nordeste e aqui no estado de Alagoas. Cidade estratégica para o estado, Arapiraca concentra um amplo campo missionário e recebe ações voltadas à revitalização da congregação. Entre as pautas da visita estiveram o acompanhamento do projeto, orientações aos obreiros responsáveis e o alinhamento das próximas etapas. Como é relevante esse trabalho desenvolvido aqui através dessa parceria. Evangelizar esse bairro é a nossa missão, é o nosso desejo, e como é maravilhoso a gente poder, nessa manhã, continuar agradecendo a Deus por todo o apoio que nós recebemos. A nossa oração é de que o Senhor continue confirmando as obras das nossas mãos. A visita reforçou frentes estratégicas do projeto, com atenção ao cuidado pastoral, à organização interna e à formação das equipes que atuam diretamente com a comunidade local. A iniciativa integra um esforço contínuo de expansão missionária no Nordeste. E estamos aqui na congregação justamente para ser uma revitalização da igreja e possivelmente, e em breve, Deus mediante, uma igreja nova na cidade de Arapiraca, Alagoas. Ore por nós e estamos aqui trabalhando para que a obra do Senhor venha a crescer e juntos seremos fortes. Foi de grande valia nós estarmos aqui aprendendo a conduzir da melhor forma possível o trabalho infantil aqui nesse bairro. Temos muita criança, precisamos evangelizar, trazê-lo para cá e sabemos que a parceria é de fundamental importância para a gente.
De volta com o Palavra e Viola para o nosso encerramento e mais uma vez a Bia está aqui com a gente. Fala, Bia. Olá, voltei, sempre volta no final dos quadros. A que você vê a Bia porque está terminando. Sim. Aqui, Eco Musical de hoje, tratando sobre a importância da reforma no nosso canto, né? A inclusão das pessoas, também uma melodia compatível para ser cantada. Claro, nós não estamos julgando a beleza, né, do canto anterior à reforma, porque de fato é muito bonito mesmo. Sim. A gente encontra ali obras primorosas. Agora, o Renascimento, junto com a Reforma, trouxe outras vertentes, né, outras expressões, até mesmo aglutinando aqui uma forma de cantar mais popular. Eu fico, assim, muito curioso para saber o que as pessoas achavam do que Lutero fazia, né? Assim, não o povo da igreja, mas o povo de fora, porque Lutero ele pega algumas melodias, entre aspas, profanas, né? Mas é o nome que era dado, e coloca letras bíblicas nela. Por quê? Porque o pessoal sabia cantar as melodias. Sim. Então ele troca a letra. Imagina hoje se a gente pegar uma música, a música mais tocada do Brasil, que não é gospel, e colocar uma letra bíblica nela. Ninguém vai cantar. Não ia dar certo. Então, cada tempo, Deus dá uma estratégia. Eu ainda acho que é mais profundo ainda. Acho que Lutero fez isso principalmente para mostrar que nosso Deus é um Deus acessível, né, e comunicativo. Ele quer se comunicar com os seus filhos. Então, todos têm esse direito de adorá-lo e de ficar em comunhão. Falando nisso, uma boa para a música que a gente escolheu, hein? É Olha verdade. só. Rei das Nações. Vamos lá? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. E aí, bom demais. foi? É isso daí. A gente adora, louva ao Rei das Nações, aquele que tem o coração de todos os reis da terra, aqui no Palavra e Viola. O único e verdadeiro Deus, que ele tenha ficado evidente para você que está acompanhando o nosso programa de hoje. E assim a gente se despede de mais uma edição. Voltamos com edições inéditas no próximo sábado aqui na tela da IPPTV, 7h30 da manhã. Obrigado, viu, Bia? E eu que agradeço de novo. Então você pode deixar seu like no vídeo,
também compartilhar o nosso conteúdo. Que Jesus te abençoe. Nós te aguardamos na próxima edição do Palavra e Viola. Você fica agora com a programação maravilhosa da IPP-TV. Até logo. Tchau, tchau. Palavra e Viola.